Olá pessoal, que a graça de Cristo esteja com vocês. Nesse vídeo, nessa série, em mais um vídeo na série sobre a história da igreja, você vai conhecer esse vídeo da tão famosa Confissão de Fé de Westminster, que é a Confissão de Fé reformada, que tal é praticamente toda a Confissão de Fé em que todos os reformados se baseiam. Então você vai conhecer os acontecimentos que envolveram essa Confissão de Fé da Fé Reformada Calvinista, que foi a Confissão de Fé de Westminster. Então, deixa o like no vídeo, deixa a inscrição no canal se você não for inscrito, compartilha esse vídeo para alcançar mais pessoas e bora para mais esse vídeo. Então vamos conhecer sobre a história da Confissão de Fé de Westminster. Ela foi um texto elaborado por Alderi Souza de Matos, que é o autor. No final vai estar as referências do site e a bibliografia. A Confissão de Fé de Westminster é a principal declaração doutrinária adotada oficialmente pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Ela foi um dos documentos aprovados pela Assembleia de Westminster em 1643 a 1649. Convocada pelo parlamento inglês para elaborar novos padrões doutrinários, litúrgicos e administrativos para a Igreja da Inglaterra. Para se entender as circunstâncias da formulação desse importante documento, para eles, é preciso relembrar a história da Reforma Inglesa. Antecedentes. Até 1534, a Inglaterra havia sido católica romana por muitos séculos. Nesse ano, sob a liderança do rei Henrique VIII, essa nação rompeu com Roma e aprovou o ato de supremacia, pelo qual o rei passou a ser o chefe da Igreja da Inglaterra. Assim sendo, passou a exigir uma Igreja Nacional Inglesa, separada de Roma, mas ainda católica, com o nome de Igreja Anglicana. Com a morte do rei Henrique VIII, em 1547, subiu ao trono seu filho adolescente Eduardo VI. Sob a liderança de Thomas Cranmer, arcebispo da Cantuária, foram elaborados dois importantes documentos, ambos influenciados pela teologia calvinista: os 39 artigos e o livro de oração comum. Várias outras reformas foram realizadas, tendo-se a impressão de que a fé protestante iria triunfar. Todavia, a morte prematura do jovem rei, em 1553, interrompeu bruscamente esse processo. Eduardo foi sucedido por sua meia-irmã, Maria Tudor, mais tarde conhecida como Maria a Sanguinária. Ela era filha de Henrique VIII e da princesa católica espanhola Catarina de Aragão. De imediato, Maria se dispôs a anular o que seu pai e seu irmão haviam feito e levar a Inglaterra de volta para a Igreja de Roma. O arcebispo Cranmer e muitos outros líderes da reforma foram queimados na fogueira. Muitos protestantes fugiram para o continente, sendo que um bom número deles se refugiou em Genebra, onde o reformador João Calvino estava no auge de sua influência. Eles organizaram uma igreja presbiteriana, tendo como pastor um dos refugiados, o escocês John Knox. Outro refugiado, Miles Coverdale, e alguns companheiros fizeram uma nova tradução das Escrituras, que ficou conhecida como a Bíblia de Genebra. Foi a primeira Bíblia de tamanho pequeno a ser publicada e a primeira Bíblia em inglês na qual os livros eram divididos em capítulos e versículos. Com a morte de Maria, em 1558, sua meia-irmã Elizabeth subiu ao trono para um longo reinado de 45 anos. O ato de supremacia foi estabelecido e os protestantes exilados tiveram permissão para retornar. Eles voltaram para a Inglaterra e a Escócia com a sua Bíblia de Genebra, com maior convicção acerca do calvinismo e do presbiterianismo. Os puritanos. Nesse contexto, solidificou-se um movimento cujas raízes mais remotas vinham desde o pré-reformador John Wycliffe, século XIV, passando pelo tradutor da Bíblia William Tyndale, 1536, e muitos outros líderes, firmemente apegados às Escrituras e à teologia calvinista. Esses protestantes começaram a insistir numa reforma genuína da Igreja Inglesa, com uma forma de governo, um sistema de doutrinas, um culto e uma vida mais puros, ou seja, mais bíblicos. Com isso, por volta de 1565, eles passaram a ser chamados de puritanos, que é um sentido pejorativo na época. A rainha Elizabeth alarmou-se com o crescimento do puritanismo e tudo fez para forçar os puritanos a se submeterem aos padrões religiosos vigentes. Todavia, o movimento continuou a crescer. Um autor diz que a Inglaterra nunca experimentou uma transformação moral tão grande como o que ocorreu entre o meio do reinado de Elizabeth e a convocação do longo parlamento. A Inglaterra se tornou o povo de um livro, a Bíblia, que era lida nas igrejas e nos lares, gerando geralmente vitalidade espiritual. Com a morte
de Elizabeth em 1603, Tiago VI da Escócia, filho de Maria Stuart, tornou-se Tiago I, que é o rei James, rei da Inglaterra e da Escócia, e chefe da igreja. Os puritanos nutriam grandes esperanças em relação ao novo rei, que havia sido educado pelos presbiterianos da Escócia. Todavia, ele os decepcionou profundamente, visto estar muito apegado ao sistema episcopal de governo eclesiástico. Ele disse: vou fazer com que se submetam ou os expulsarei do país, ou coisa pior. No seu reinado, um grupo de puritanos foi inicialmente para a Holanda e depois para a Nova Inglaterra. Na América do Norte, a única coisa positiva que esse rei fez na área religiosa foi aprovar uma nova e influente tradução da Bíblia, que ficou conhecida como a versão do rei Tiago, que eu tenho um vídeo no canal sobre isso, né? King James Version, de 1611. A Assembleia de Westminster. Tiago foi sucedido no trono por seu filho Carlos I, que reinou de 1625 a 1649. Seu principal conselheiro era William Laud, arcebispo de Cantuária, um adepto da teologia arminiana e da uniformidade religiosa. Em 1637, Carlos I e Laud tentaram fazer com que os presbiterianos da Escócia se submetessem ao governo e culto da Igreja da Inglaterra. Com seu sistema episcopal, bispo e arcebispos, no ano seguinte, os escoceses assinaram um pacto nacional no qual se comprometiam a defender o presbiterianismo e entraram em guerra contra o rei. Carlos precisava de mais homens e dinheiro para lutar contra os escoceses e assim foi forçado a convocar a eleição de parlamento. Para seu horror, os ingleses elegeram um parlamento puritano. Ele rapidamente dissolveu o parlamento e convocou nova eleição, que resultou em uma maioria puritana ainda mais expressiva. O rei tentou dissolver o parlamento, que entrou em guerra contra ele. Estava iniciada a Guerra Civil Inglesa. Entre outras coisas, esse parlamento puritano voltou sua atenção para a questão religiosa. Há 75 anos, os puritanos vinham insistindo que a Igreja da Inglaterra tivesse uma forma de governo, doutrinas e culto mais puros. Assim sendo, o parlamento convocou a Assembleia de Teólogos de Westminster, que ficou composto de 121 dos ministros mais capazes da Inglaterra, além de 20 membros da Câmara dos Comuns e 10 membros da Câmara dos Lordes. Todos os ministros, exceto 2, eram da Igreja da Inglaterra. Praticamente todos eles eram puritanos calvinistas. Infelizmente, não havia unanimidade entre eles quanto à forma de governo. A maioria era composta de presbiterianos. Muitos eram partidários de forma congregacional e alguns defendiam o episcopalismo. Os debates mais longos e acalorados foram travados nessa área. A Assembleia de Westminster iniciou seus trabalhos na Abadia de Westminster, em Londres, no dia 1º de julho de 1643, e continuou em atividade durante 5 anos e meio. Nesse período, houve 1.163 reuniões do plenário e centenas de reuniões de comissões e subcomissões. A conexão escocesa. Mal haviam começado os trabalhos, as forças parlamentares começaram a ficar em desvantagem na guerra. Rapidamente foi enviada uma delegação à Escócia em busca de auxílio. Os escoceses concordavam em enviar socorro mediante 2 condições. Primeiro, todos os membros da Assembleia de Westminster e do Parlamento deviam assinar uma liga e pacto solene e ser redigidos pelos escoceses. B. Os escoceses iriam renomear alguns representantes junto à Assembleia de Westminster. Ao assinarem esse documento, os ingleses se comprometeram a manter e defender a Igreja Presbiteriana da Escócia e realizarem uma reforma da Igreja na Inglaterra e na Irlanda em sua doutrina, governo, culto e disciplina, de acordo com a palavra de Deus e o exemplo das melhores igrejas reformadas. Os escoceses enviaram 6 delegados à Assembleia de Westminster, 4 pastores e 2 presbíteros, sem direito a voto. Os ministros eram Alexander Henderson, Robert Bailey, George Gillespie e Samuel Rutherford. Esses poucos representantes escoceses exerceram uma influência decisiva sobre a Assembleia. Com a chegada dos escoceses e a assinatura da Liga e Pacto Solene, em setembro de 1643, houve uma mudança radical no trabalho da Assembleia. Antes disso, a maior parte do tempo havia sido dedicada a uma revisão dos 39 artigos e não se pensara em elaborar uma nova confissão de fé. Agora os 39 artigos foram postos de lado e passou-se a fazer uma reforma profunda na Igreja da Inglaterra. A Assembleia de Westminster era um conjunto de homens não somente eruditos, mas profundamente espirituais. Gastou-se muito tempo em oração e tudo foi feito com espírito de reverência. Robert Bailey, um dos representantes escoceses, descreveu um dos dias de jejum e oração. Depois que o Dr. Twist deu início com uma breve oração, o Sr. Marshall orou longamente por 2 horas, confessando muito piedosamente os pecados dos membros da Assembleia. Depois disso, o Sr. Arrol Smith
pregou por 1 hora, e então foi cantando um salmo. Em seguida, o Sr. Vines orou por 2 horas. O Sr. Palmer pregou por 1 hora e o Sr. Seaman orou por quase 2 horas. Em seguida, foi cantado um salmo. Depois disso, o Sr. Henderson os levou a uma breve e suave reflexão sobre as faltas confessadas e outras faltas vistas na Assembleia, para serem corrigidas. O Dr. Twist encerrou com breve oração em bênção. Deus estava presente de modo tão claro nesse exercício devocional que nós certamente esperamos uma bênção tanto sobre os assuntos da Assembleia quanto sobre todo o reino. O trabalho da Assembleia. Durante seus 5 anos e meio de atividade, a Assembleia de Westminster produziu os chamados padrões presbiterianos. À medida que era concluído, cada documento era encaminhado ao Parlamento como humilde conselho da Assembleia. O Parlamento não aprovou automaticamente o trabalho da Assembleia, mas gastou muito tempo estudando e discutindo cada documento. Os padrões presbiterianos, na ordem em que foram concluídos pela Assembleia, são os seguintes. A. Diretório do culto público a Deus. Foi concluído em dezembro de 1644 e aprovado pelo Parlamento em janeiro de 1645. Substituiu o livro de oração comum. B. Forma de governo eclesiástico e ordenação. Foi concluído em novembro de 1644 e aprovado pelo Parlamento em 1648. Era uma forma presbiteriana de governo e substituiu o episcopalismo da Igreja da Inglaterra. C. Confissão de Fé. Foi concluído em dezembro de 1646 e aprovado pelo Parlamento em março de 1648. D. Catecismo Maior e Breve. Foram concluídos no final de 1647 e aprovados pelo Parlamento em setembro de 1648. E. Saltério. Versão métrica dos Salmos para o culto. Havia várias versões concorrentes, mas a de Francis Rose, membro do Parlamento da Assembleia, foi finalmente aprovada em novembro de 1645, após uma extensa revisão. Foi aprovado pelo Parlamento no ano seguinte. A Confissão de Fé. O esboço inicial da Confissão de Fé de Westminster foi preparado por 2 comissões a partir de outubro de 1644. Com a plena participação de representantes da Igreja da Escócia, o plenário da Assembleia discutiu o documento de julho de 1645 e dezembro de 1646. Alguns dos debates foram acalorados, especialmente sobre temas como o decreto de Deus, a liberdade cristã e a liberdade da consciência, e a liderança de Cristo. De um modo geral, houve uma notável unanimidade entre os participantes. No dia 26 de novembro de 1646, o texto ficou pronto, com a exceção do prefácio e de algumas emendas. Estes foram concluídos no dia 4 de dezembro, quando a Confissão de Fé foi apresentada à Câmara dos Comuns. Todavia, o Parlamento exigiu a apresentação de textos bíblicos de apoio, cuja preparação e discussão continuou até abril de 1647. Em 29 de abril, a Confissão com as passagens bíblicas foi apresentada às duas câmaras. A Câmara dos Comuns determinou a impressão de 600 cópias somente para os membros do Parlamento e da Assembleia. O título era O Humilde Conselho da Assembleia de Teólogos que, por autoridade do Parlamento, ora até reunida em Westminster, com respeito a uma confissão de fé, com a adoção de citações e textos da Escritura. A confissão foi aprovada pelo Parlamento somente em 1648, com o seguinte título: Artigos de Religião Cristã, aprovados e sancionados por ambas as casas do Parlamento, segundo o Conselho da Assembleia de Teólogos, ora reunida em Westminster, por autoridade do Parlamento. A Confissão de Fé é uma expressão da teologia agostiniana e calvinista que há mais de um século vinha influenciando os teólogos ingleses, especialmente a forma de confissão influenciada pelos chamados artigos irlandeses, elaborados pelo bispo Ussher em 1615. Quanto ao esquema teológico geral sobre o qual os teólogos de Westminster agruparam suas principais doutrinas, trata-se do sistema conhecido como teologia federal ou teologia do pacto, pacto das obras e pacto da graça, como uma declaração da doutrina reformada e como uma afirmação do calvinismo do século XVII. A Confissão de Fé é um documento extremamente moderado e judicioso. William Beveridge conclui: devemos agradecer a Deus por essa declaração sábia, completa e equilibrada da nossa fé, que chegou até nós como uma preciosa herança da Assembleia de Westminster. Eventos subsequentes. Com o auxílio dos escoceses, as forças parlamentares lideradas por Oliver Cromwell esmagaram o rei Charles e seus exércitos. Cromwell e o exército inglês eram partidários do congregacionalismo. Assim sendo, os presbiterianos foram expulsos do parlamento em 1648. O rei foi decapitado na Torre de Londres em janeiro de 1649, sendo então criada a Comunidade
Cromwell Welch. Tendo Cromwell como Lorde Protetor da Inglaterra e da Escócia. Cromwell morreu em 1658. 2 anos depois foi restaurada a monarquia, com Carlos II no trono dos dois países. O episcopado foi restaurado, sendo aprovadas rígidas leis que impunham submissão ao governo e ao culto da regra e o culto da Igreja da Inglaterra. Cerca de 2000 anos, ministros presbiterianos foram expulsos de suas igrejas e residências. Seguiu-se um longo período de intolerância e cerceamento. Somente no século XIX foi organizada a Igreja Presbiteriana na Inglaterra em 1876. Na Escócia, os padrões de Westminster foram prontamente adotados pela Assembleia Geral da Igreja Presbiteriana, substituindo os antigos documentos que vinham desde a época de John Knox. Isso é notável se lembrarmos que a Assembleia de Westminster era composta de 121 ministros puritanos ingleses e apenas 4 ministros escoceses. Os presbiterianos escoceses agiram assim por causa dos méritos intrínsecos dos padrões de Westminster, e em especial devido ao seu desejo de promover a unidade entre os presbiterianos das Ilhas Britânicas. Através da imigração e do esforço missionário dos presbiterianos escoceses, esses padrões foram levados para a Irlanda do Norte, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, Brasil e até aos confins da Terra. Relevância atual. A Confissão de Fé de Westminster é considerada uma das melhores e mais equilibradas confissões de fé reformadas já escritas. Suas definições doutrinárias foram cuidadosamente elaboradas por alguns dos homens mais cultos e piedosos do século XVII. Talvez a sua linguagem e algumas de suas ênfases pareçam estranhas à nossa mentalidade no início do século XXI. Todavia, temos de reconhecer que a maior parte de suas formulações continuam plenamente válidas para os dias atuais. Embora seja um documento muito importante e valioso para os reformados, ela não está no mesmo nível da Escritura, ficando subordinada à mesma. Então ele deu essa ressalva, né? Porque realmente tem que ficar claro isso. Tem alguns que exageram, né? Coloca quase como se fosse a revelação bíblica correta. A Confissão de Fé pode ser considerada um pequeno manual de teologia bíblica. Seus 33 capítulos abordam os temas mais importantes da teologia cristã, conforme segue: a doutrina da Escritura Sagrada, capítulo 1, a doutrina de Deus, ser e obras, capítulo 2 ao 5, a doutrina do homem e da redenção, capítulo 6 ao 9, a doutrina da aplicação da salvação, capítulos 10 a 15, a doutrina da vida cristã, capítulos 16 a 19, a doutrina do cristão na sociedade, capítulo 20 ao 24, a doutrina da igreja, capítulo 25 ao 31, e a doutrina das últimas coisas, capítulo 32 a 33. Os principais temas da teologia reformada são abordados na Confissão de Fé de Westminster. Letra A. A autoridade das Escrituras, capítulo 1. B. A soberania de Deus e a eleição, capítulos 3 ao 10. C. O conceito do pacto, capítulo 7. Capítulo 3 e 10 é a questão da soberania de Deus e da eleição. Aí a letra C vai aplicar o conceito do pacto, que é o capítulo 7. Letra D. A integração da doutrina com a vida cristã, capítulo 16. E. A relação entre lei e evangelho, capítulo 19. F. A importância da igreja e dos sacramentos, capítulo 25 e 29 ao 29. Letra G. O sistema de governo, capítulo 31. Letra H. O relacionamento entre o reino de Deus e o mundo. Esperamos que essas considerações estimulem os leitores a conhecerem melhor este documento histórico, que é parte essencial da nossa identidade presbiteriana. Isso aqui é o autor do artigo enfatizando, né? Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Isso aqui é para quem não conhecia sobre o documento de fé da Confissão de Fé Reformada de Westminster e a história em torno desse documento, está aqui. Isso aqui é o resumo. Acredito que muitos, até calvinistas reformados, não conheciam muito, nem estudam, nem se importam muito em conhecer a história sobre esse documento, mas está aqui até para eles, né? Eu não sou calvinista, não sou reformado calvinista, eu sou reformado arminiano. Mas, como eu estou fazendo uma série sobre a história da igreja, eu tenho que falar sobre os principais acontecimentos e movimentos importantes ao longo da história da igreja, né? E esse foi um documento importante dentro da tradição reformada calvinista. Então espero que você tenha gostado do vídeo, deixe o like no vídeo, deixe inscrição no canal se você não for inscrito, compartilhe esse vídeo para alcançar mais pessoas para o canal crescer, deixe o teu comentário também para eu saber o que você está achando do vídeo e da série, e não se esqueça, somos um em Cristo e fica com Deus.